Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 estratégias para você comprar imóveis aqui nos Estados Unidos durante a crise. Estamos em 2020 e certamente vai haver uma mudança no mercado de investimento imobiliário, tá? E essa mudança, dependendo de quem está analisando, ela pode ser muito boa ou ela pode ser muito ruim. Você que está nesse vídeo, eu tenho certeza que essa mudança ela pode ser muito boa para você, porque você precisa entender quais são as estratégias, quais são as metodologias e como aproveitar o momento do mercado para conseguir excelentes oportunidades. Você já se perguntou como é que as pessoas conseguem boas oportunidades? Você já se perguntou, por exemplo, como é que várias pessoas, compram imóveis, vendem, alugam, pegam por um preço bastante barato e você fica pensando, poxa, eu já tentei buscar essas propriedades, já tentei encontrar essas propriedades, mas não consigo encontrar. Eu já escutei por diversas vezes pessoas que moram aqui nos Estados Unidos também, que trabalham aqui, por exemplo, na construção, ou que são corretores de imóveis, e que falam comigo, que perguntam, olha, eu trabalho na construção, mas eu não sei como é que meu chefe consegue pegar tantas boas oportunidades para a gente estar trabalhando ali. Já estou bastante tempo trabalhando com isso, fazendo obra, e eu quero começar a fazer a minha própria casa, fazer um imóvel, 2, 3, enfim, eu quero começar a fazer isso. Ou, se você for corretor, também já escutei bastante isso, você vende vários imóveis de investidores e você também quer fazer o seu próprio imóvel, você quer fazer o seu projeto de investimento do seu próprio imóvel e você ser o corretor para vender aquela propriedade. Eu já escutei esses dois tipos de pessoas e eu também sou uma dessas pessoas. Eu costumo dizer que quando passam as oportunidades, existem dois tipos de pessoa. Existe aquela pessoa que nem percebeu que a oportunidade passou, porque ela nem conhece daquela oportunidade, ela nem sabe que aquilo existe. E existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela que sabe que existe uma oportunidade, mas não sabe como pegar, mas não sabe como aproveitar aquela oportunidade. Eu costumo dizer que se eu soubesse em 2008, 2009, 2010, 2011 o que eu sei hoje, eu teria aproveitado diversas oportunidades de investimento naquela época. Certamente eu teria feito bastante negócio naquela época e certamente ganhado muito dinheiro. Mas naquela época eu não estava trabalhando no mercado de investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Vou usar um exemplo mais real. Quando eu comecei, mais ou menos em 2014, 2015, mais ou menos 2015, eu comecei a fazer vários negócios, o mercado estava bastante interessante, só que hoje, olhando para trás, eu penso, bem, se eu soubesse em 2015 o que eu sei hoje, eu teria feito diversos imóveis. E esse ciclo, ele começa a se repetir. Por que eu estou falando isso para você? Porque o momento que nós estamos hoje, certamente, o mercado imobiliário vai sofrer aí um impacto. Esse impacto, ele vai ser negativo para muita gente e ele vai ser positivo para muita gente. Você pode escolher estar do lado negativo, ou seja, pessoas que são afetadas por essa crise que pode acontecer, por baixar preço imóvel, por imóvel demorar a vender, se for o caso. Ou você pode estar do outro lado e aprender as estratégias que você pode utilizar e a metodologia que você pode utilizar para poder encontrar excelentes oportunidades. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 estratégias para você fazer isso. Bem, a primeira estratégia são propriedades que wholesalers, eles já estavam tentando vender, mas eles não venderam. Como assim, Arthur? Bem, se você já recebeu propriedade de wholesalers, se você já está em grupo de wholesalers, se você sabe como receber essas oportunidades, certamente nos últimos 6 meses, 1 ano, dependendo do momento que você está vendo o vídeo, conte 6 meses para trás, por exemplo, você vai ter recebido várias propriedades. Ou então, o que é que eu vou dizer para você fazer? O passo 1, pegue todos esses e-mails, pegue todas essas listas de propriedades e coloque o endereço de todas elas. Faça uma listagem dessas propriedades. Segundo passo, você vai entrar nos recordes públicos do condado e você vai colocar o endereço daquela propriedade. Quando você fizer isso, você vai lá na parte de vendas, no histórico de vendas dessa propriedade e você vai perceber se na data em que o wholesaler te ofereceu, se passou 30 ou 40 dias ou 50 dias e a titularidade da casa mudou de dono. Como assim? Vamos supor que quando você recebeu essa propriedade por e-mail, o dono da casa era Joãozinho Silva. E aí você entra lá agora para olhar e o dono da casa continua sendo Joãozinho Silva. O que é que significa? Que 6 meses depois, 4 meses, 2 meses depois, aquela propriedade que foi oferecida para você continua sobre a titularidade do dono original daquela época. Isso significa que o wholesaler que estava com aquela propriedade, ele não conseguiu encontrar um comprador para aquela casa. E se ele não conseguiu encontrar um comprador para aquela casa, o dono dessa propriedade não conseguiu vender a propriedade. E certamente, se ele estava naquela época interessado em vender e entregou a casa para um wholesaler, você já sabe que um wholesaler ele pega a propriedade abaixo do valor de mercado, então ele já entregou há 6 meses atrás, ou 4 meses, o valor, ou o tempo que seja,
uma propriedade para um wholesaler bem abaixo do valor de mercado, geralmente 20 a 30% do valor de mercado, menos do que o valor de mercado na época. Então, se ele estava motivado o suficiente para entregar uma propriedade com preço mais barato naquela época, como será que ele está hoje? Certamente muito mais motivado, porque se naquela época ele já estava, imagina agora com um cenário de crise. Então você consegue rapidamente identificar propriedades que não foram vendidas naquela época, de donos de propriedades que já estavam extremamente motivados para vender, e certamente hoje, com o cenário que está nos Estados Unidos e no mundo, o cenário não está ruim no momento que eu estou fazendo o vídeo agora, mas certamente daqui a 6 meses e 1 ano, as propriedades elas vão começar a cair um pouco o preço, as propriedades elas vão começar a demorar um pouco mais a vender, dependendo do mercado, se você está no mercado de seller ou no mercado de buyer. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o link está aqui em cima, vocês podem olhar. O que acontece? Essa é a primeira forma, a primeira estratégia que você pode utilizar para conseguir encontrar boas oportunidades, comprar boas oportunidades. Lembrando, as 4 estratégias que eu vou mostrar para você, incluindo essa, se você utilizar de maneira correta, ela serve para você que quer fazer wholesale, ela serve para você que quer comprar para reformar e alugar ou só alugar, dependendo das condições da propriedade, ou você que quer fazer um flipping. Então essas 4 estratégias servem para qualquer uma delas. Por quê? Porque você está buscando propriedade que ela tem um equity, ela tem um high equity, ela tem um valor de mercado interessante para a dívida que ela tem. Então é esse tipo de propriedade que você vai buscar. Essa é a estratégia número 1, criar uma lista de propriedades de wholesalers. A segunda estratégia extremamente interessante que você pode utilizar para comprar boas oportunidades em crise são as propriedades que foram listadas no MLS, que é um sistema dos corretores aqui dos Estados Unidos, e que o listing ele expirou, ou seja, o tempo da listagem expirou e a propriedade ela não foi vendida. Como é que você vai ter acesso a isso? Converse com o seu realtor, busque o seu realtor na região que você vai atuar e ele vai poder buscar essa informação para você. Arthur, por que é interessante buscar essas propriedades? Porque certamente aquele corretor de imóveis que estava vendendo aquela propriedade, ele ou não conseguiu vender a propriedade, porque enfim, ele não conseguiu vender a propriedade, ou tinha algum problema na casa, o preço estava muito alto, o seller não queria baixar o preço, ou o corretor ele não era tão bom assim e não conseguiu vender. Então, certamente, se você encontrar essa lista e for atrás dessas pessoas, pega essa propriedade também que foi expirada e olhe se ele já não vendeu para alguma outra pessoa via wholesaler. Se isso não aconteceu, aquela pessoa ali, aquele dono de propriedade, está extremamente motivado a vender, porque se naquela época ele não conseguiu vender e expirou aquele listing, ele a cada dia que passa, ele está mais motivado a fazer isso, principalmente com o cenário que nós temos hoje aqui nos Estados Unidos, tá? As pessoas sem trabalhar, as pessoas precisando de cash, então isso é uma estratégia bastante interessante, onde você pode tentar buscar e criar o seu portfólio de investimento. Então, feito isso, pegou a propriedade, fez uma lista, olhou se ela foi expirada, se ela teve um listing que foi expirado, fala com o teu corretor e busca esses proprietários, tá? Você pode falar diretamente com eles ou você pode falar via seu corretor. Existem maneiras, existem regras, tá? Para você entrar em contato diretamente com o dono da propriedade. Se você não sabe dessas regras, fala com o teu corretor, porque ele pode te ajudar a certamente chegar até esses proprietários e fazer uma proposta até mais barato do que ele tinha feito antes, porque aqui é certo, eu vendo a propriedade e eu sei como isso funciona. Quando você bota a propriedade no mercado para vender, ela passa 30 dias, 40 dias, não vende por qualquer motivo que seja, a segunda compra você ainda consegue segurar o mesmo preço porque você ainda está motivado. Se você perde a segunda vez, você começa a querer vender mais barato porque você quer sair daquela casa o mais rápido possível, porque quanto mais tempo você passa ali, mais você está perdendo. Então vale a pena dar um desconto e sair mais rápido. Então isso pode acontecer também e demais se o dono da propriedade ele não for investidor. Ele é uma pessoa normal que tem a casa dele, ele está querendo vender porque ele está numa situação financeira talvez difícil. Ele talvez perdeu o emprego, ele talvez está precisando de cash, ou talvez ele nem está precisando tanto de cash, mas ele está com medo do cenário que está acontecendo no mundo e ele quer ter cash na mão dele por segurança. Então, essa é a segunda estratégia que você pode utilizar para conseguir comprar excelentes oportunidades na crise. A terceira estratégia de aquisição, ela é um pouco mais complexa, mas eu vou te contar porque ela é excelente e dentro dessa estratégia eu vou fazer outros vídeos explicando para vocês detalhadamente como funciona cada uma delas. A terceira estratégia, elas são os Rejected Refinancing Leads. O que significa? São pessoas que tem uma propriedade, que ela é financiada no banco, certamente ele comprou há 4, 5, 6 anos atrás, e ele quer refinanciar aquela propriedade. Por que ele quer refinanciar a propriedade? Existem vários motivos. Vamos considerar o motivo atual. O motivo atual, certamente, ele está sem trabalho, ele perdeu o emprego e ele precisa de dinheiro. Como ele precisa de dinheiro, ele está pagando já um mortgage bem alto, porque há 5, 6 anos atrás, a taxa de juros era bem maior do que é hoje. Eu fiz um vídeo falando também sobre isso, a diferença entre 2008 e 2020. Então, se você pegar mais ou menos uma propriedade que foi financiada 10 anos para cá, 8, 5 anos para cá, a taxa de juros naquela época era bem maior do que é hoje. Então ele pode querer refinanciar para abaixar essa taxa de juros para pagar menos na parcela mensal porque ele perdeu o emprego, ele precisa do dinheiro. Essa pessoa vai chegar a um ponto
que ela vai tentar o refinanciamento. É o que está acontecendo hoje, muita gente tentando refinanciamento e tem muita gente que está começando a ser reprovado, eles não estão sendo aprovados lá no refinanciamento, primeiro porque eles perderam o emprego, eles não vão conseguir fazer o refinanciamento também, esse é um dos motivos, e o outro motivo é que os critérios dos bancos, eles estão começando a subir um pouco para que os bancos estejam mais seguros, né, com toda essa situação que está acontecendo. Então, geralmente, eles exigem que o score de crédito seja um pouquinho mais alto, eles exigem algumas coisas que naquela época que ele conseguiu pegar o financiamento, que essa pessoa que comprou, pegou o financiamento, ela talvez não tinha naquela época, mas não precisava naquela época. Hoje, talvez precise, pelo cenário que a gente está hoje. Então ela não consegue refinanciar. E quando ela não consegue refinanciar, se ela está numa situação que ela precisa do dinheiro, que ela está com uma situação financeira complicada e a situação que o mundo está vivendo hoje, esse pode ser um motivo legítimo e pode estar acontecendo e vai acontecer, você tem duas opções de pegar essa propriedade. A primeira opção é o que nós chamamos aqui de subject to. O que significa isso, subject to? É quando você consegue chegar nessa propriedade e falar para o dono dela, olha, você não tem um equity muito grande nessa casa, ou seja, o que ele deve na casa, porque a casa vale no mercado, praticamente não tem margem ainda. Então ele não consegue vender aquela casa e pegar um cash, sair daquela casa com cash, porque ele não tem margem nenhuma. Quando isso acontece, aqui nós chamamos de propriedade que ela tem um low equity, ou seja, ela tem uma margem baixa. E esse tipo de propriedade é mais fácil para você nessa estratégia conseguir pegar ela, porque o dono dessa casa, ele sabe que se ele colocar no mercado para vender, é certo que ele não vai conseguir vender pelo preço que ele quer, porque a dívida que ele tem na casa é quase igual ao valor de mercado dela. Ele ainda não pagou muitas parcelas, ele não está vários anos pagando aquela casa. Então ele ainda tem uma dívida muito grande ali. Então nesse sentido, você consegue usar a estratégia chamada Subject to Purchase. O que é que você vai fazer? Você vai assumir o financiamento daquela propriedade, você vai comprar a casa, né? Você vai pegar a casa para você, vai continuar pagando o financiamento, mas o financiamento continua no nome dessa pessoa. Você não tem que, muitas vezes, dar entrada, você não tem que girar o seu crédito, você não tem que fazer praticamente nada, é fazer o closing ali. E para fazer essa estratégia, você tem que estar acompanhado por um advogado que entenda esse tipo de operação, porque existem riscos envolvidos, tá? Riscos contratuais, porque esse financiamento ele tá no nome ele vai continuar no nome da pessoa. Então existem situações que você pode ser prejudicado se ela fizer, por exemplo, um pedido de bankruptcy, mas isso é para um outro vídeo. Você tem que ter cuidado para fazer essa estratégia, obviamente. Tem que estar acompanhado com o advogado para que ele cuide da papelada da melhor maneira possível para que você possa comprar com segurança. Mas essa estratégia, você assume o financiamento que já existe, tá? Sem dar down payment, sem ter que girar seu crédito, sem ter que ter um monte de gasto, e aí você consegue pegar uma propriedade muitas vezes sem colocar dinheiro nenhum naquela operação e assumir aquelas parcelas ali. Então é uma excelente oportunidade. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é se existe um equity naquela casa interessante e o dono da casa ele quer te vender por um valor abaixo do preço de mercado porque ele precisa do recurso. Então ele sai ganhando alguma coisa, você coloca 10, 15 mil talvez, e ele pega aquilo ali e você assume aquela propriedade porque ela é uma boa propriedade, geralmente são casas de 10 anos para cá, e você assume aquela propriedade, teve que tirar um pouco mais do seu bolso, mas comprou uma propriedade bem abaixo do valor de mercado. Então essa estratégia ela é bastante interessante, é a terceira estratégia para fazer aquisições de propriedades aqui nos Estados Unidos em momentos de crise. E por fim, a quarta estratégia são propriedades do tax sale, são propriedades de tax lien, são propriedades de tax deed. E essa estratégia eu domino bem, eu gosto dessa estratégia, já tem muito tempo que eu trabalho com isso e certamente no momento como hoje você vai conseguir encontrar excelentes oportunidades no tax lien e no tax deed. Só que essa estratégia eu quero te dar um tip diferente do que todo mundo tem falado por aí. Essa estratégia do tax lien e tax deed no momento como hoje, eu acho bastante interessante quando você consegue chegar até as propriedades que estão devendo o imposto, que estão devendo o IPTU, que ainda não foi vendido o Tax Lien Certificate, ou a segunda opção, são propriedades que já foram vendidas o Tax Lien Certificate, mas ela não foi para leilão do Tax Deed ainda. E a terceira opção são propriedades que já foram para o leilão do Tax Deed, mas ainda não foram leiloadas. Por quê? Se você consegue comprar antes da propriedade para o leilão, você tem uma vantagem gigante, porque tem menos pessoas competindo para pegar aquela propriedade. E o mais importante que isso, você consegue pegar a propriedade sem que ela tenha uns problemas na escritura que existem nas propriedades que vêm do tax deed. Então é muito interessante que você consiga chegar na primeira opção, que é aquele que está devendo o imposto e ele ainda não foi vendido o Tax Lien Certificate para ela. E aí existe uma maneira de você pegar essas listas, existe uma maneira de você chegar até isso. Inclusive, nossa empresa desenvolveu um sistema, outra empresa,
empresa, onde ela consegue entrar nos sites de condados e criar as listas pra gente de todos os condados e todos os lugares que queremos buscar aquelas propriedades. Vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês sobre isso, mas você pode fazer isso manualmente também, tá? Essa é a primeira opção. Por quê? Porque você consegue chegar diretamente na pessoa que está devendo IPTU, já estava devendo, ele provavelmente vai continuar devendo, e você talvez consiga fazer um acordo com ele ali de compra com bom desconto, e você consegue pegar a propriedade. Só que a primeira opção, ela tem a vantagem, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque você chega na pessoa que está devendo sem ter toda aquela competição dos investidores que querem comprar no tax lien ou no tax deed. Mas o lado ruim é que o dono da propriedade ele vai estar menos aberto a vender, porque ele, afinal, só está devendo 1 ano ou 2 anos de IPTU e muitas vezes não foi nem vendido ainda o tax lien daquela casa, então ele está mais confortável. Então esse é o lado ruim. Nem sempre isso acontece, mas você não pode contar com a sorte, faz várias propostas e várias ofertas, até que 1 ou 2 ou 3 ou 10 vão aceitar e você vai conseguir aí ter sucesso. A segunda opção, você tem um pouco mais de competição, porque tem mais pessoas já olhando ali, porque já tem um tax lien certificate, e você tem mais chances também de pegar a propriedade, porque o dono da casa já viu que alguém pagou a dívida dele e ele já está ali com o risco da propriedade muito em breve para o leilão. Então ele está mais motivado a fazer um acordo e vender a propriedade com preço mais barato. E a terceira opção, que ela já foi para o leilão do tax deed, mas não foi leiloada ainda, você tem aí uma competição maior, porque existem investidores americanos que eles conhecem essa estratégia, obviamente, e eles vão estar tentando também chegar nesses proprietários antes da casa ir para o leilão. Então você tem um pouco mais de competição. Por outro lado, o dono da casa está muito mais motivado, porque a propriedade já está listada para ir para o leilão. Não foi ainda, mas já estava listada para ir para o leilão. Mas certamente o tax deed ou tax sale é o tax lien certificate, é uma excelente maneira de você encontrar boas oportunidades e fazer uma estratégia de aquisição até antecipada de todo esse processo de leilão, que é bastante interessante se você faz dessa forma. Então essas 4 opções, elas são opções que você tem que entender a metodologia, entender a estratégia e saber como atuar em cada uma dessas opções. Nós temos um treinamento, nós temos um curso que fala exatamente de cada um desses pontos, tá? Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser fazer sua pré-inscrição, mas você precisa entender isso para poder conseguir realmente ter sucesso. Então, pessoal, essas foram as 4 estratégias que eu queria trazer para vocês. E se você quiser aprender como comprar propriedades em processo de foreclosure, você clica nesse vídeo daqui. E se você quiser entender a minha previsão, o que é que eu acho que vai acontecer com o mercado de investimento imobiliário em 2020 e 2021, você clica nesse vídeo daqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.